A gente queria desmistificar um pouco esse lance do natureba, do natural, do sustentável bicho grilo. Sim. As pessoas têm muito isso na cabeça, sabe? Alterna, Alterna né? demais. Ela é alterna, ela A gente gosta quer... do alimento, nossa, super alternativa. Gente, não é alternativa, é casca de ovo na né? composteira. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Para a plateia, como é que estamos, Jimmy? Estamos muito bem, principalmente porque foi hoje o dia da gente receber um queijo maravilhoso da grande mestre, né? Do nosso grande amigo, a Karine Menestrina. Tá ali no cantinho ali, ó. Exatamente. Recebemos um grana padano com 36 meses de maturação. Cara, a gente tem que fazer mais assinado entrevistas por desse ele. tipo? O que tu acha? Exatamente, né? Eu gosto desse recebido. Eu gosto mesmo, obrigado. Então, a Cari, quem não assistiu o papo com ele, pode assistir, tá aqui no nosso canal. E o cara é super gente boa, né? Sim. Pô, papo... e a história dele é demais. Acho que vale a pena dar uma olhadinha agora lá. É uma conversa de 15 minutos, né? Exato, Rapidinho. Pocket, gravada lá no Prêmio Líderes. Isso, vale muito ver a história do cara e é uma história muito bacana. O pessoal tem que correr lá. É isso aí, sejam bem-vindos então, porque hoje temos um papo incrível com duas empreendedoras. Nossa. Exatamente, de São Paulo, que moram aqui em Floripa. A Isabel Machado e a Karina Dutra, fundadoras da Soulbill, uma plataforma Ferrari de consumo consciente. E elas foram muito inteligentes porque recentemente elas criaram um evento chamado Soulbill Experience para reunir e discutir temáticas ao redor dessa história. Vamos conhecer isso? Bora? Sejam bem-vindas, então. Prazer receber vocês, Isabel, obrigada. Karina. A gente quer saber como que vocês chegaram nessa história de consumo consciente. Vamos lá. Mas geralmente a gente costuma perguntar até como é que é a história da pessoa, né? Vocês falaram que vocês vieram de São Paulo, né? Então, como é que vocês tiveram... Se vocês foram executivas, foram empresários? Eu trabalhei muito tempo, a vida inteira, com publicidade. Eu sou publicitária e trabalhei em grandes empresas. Então, teve a Cultura, JCDecaux, e cansei dessa vida louca. Publicidade em São Paulo é loucura. Eu ainda continuo sendo publicitária. Sim. Eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho uma agência de comunicação, no paralelo Soulbill. E... É o meu ganha-pão a vida inteira, então, assim, a gente tem que agradecer, né? Sim. Mas eu gosto bastante. E a Soulbill, ela veio, assim, pra tirar mesmo essa coisa que a gente tinha muito do trabalho. Eu era muito automática. Sim. Sabe quando você faz tudo no automático? Você acorda, você toma banho, você vai trabalhar, você volta pra casa, tudo no automático. E quando eu pedi demissão, né, dessa empresa que eu trabalhei muito tempo e tava louca, num momento insana da vida... eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me traga um pouco para a realidade, sabe? E aí chegou a pandemia, e aí trouxe para a realidade. Realidade era ficar dentro de casa o tempo inteiro, né? Lavando louça, vendo como é que funcionava a logística da casa. Sujando e lavando de novo. e vendo como funcionava a logística da casa, né? O filho, o marido e tudo mais. E eu nunca presenciei isso. Sim. Então, a pandemia me trouxe isso. E junto com isso me trouxe a consciência de como que a minha menina que trabalhava comigo em casa, ela descartava o lixo do dia a dia, como que ela limpava a casa, quais eram os produtos que ela usava, como que funcionava, né, todo esse processo. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui me ligando muito nesse assunto, no tema. Não né? era um tema que tu tinhas interesse no passado? Nunca. Eu sempre tive muito interesse na beleza, assim, sabe? O creme que eu vou usar e tudo mais, mas sempre foi, é caro, é bom? Se é caro, é bom, e assim, é uma marca boa, então ele é bom. O caro indica muitas vezes que o produto é bom, né? Tipo, a gente usa como referência. Exato. E aí, de repente, eu falo, gente, não é isso, assim, o que a gente coloca na pele, o que a gente usa, né? Então, as coisas foram acontecendo organicamente durante a pandemia. E aí, eu tive um insight eu comecei a pesquisar as marcas, né? Então... veio o insight de fazer um e-commerce e o e-commerce ele nasceu dessa loucura em casa, sabe? Legal. E o que chamou a atenção no caso da parte de ficar consciente na questão de consumo? Tinha falado de lixo, é isso? Do material que era usado? Porque assim, você tá em casa, você sai de manhã para trabalhar e você volta à noite, você não sabe nada do que acontece. Eu chegava em casa, minha casa tava limpa, tava ótima, né? Tava tudo arrumado. E assim, eu nunca... Um dia a menina estava em casa e ela jogou um lixo, uma garrafinha junto com um lixo orgânico, alguma coisa assim. Eu falei, não! Não faça isso! Como assim? Aqui tem os 2 lixos e tudo mais. E aí que eu comecei a me ligar nesse ponto, assim. Eu falei, gente, eu nunca falei pra ela. Né? Nunca falei pra ela onde ela tem que colocar o lixo, né? Como que faz e tudo mais. E aí veio esse meu interesse de ensinar, de fazer.
E ensinar meu filho também, porque na escola você não tem uma matéria, né, falando disso. Sim. Ainda, É. né? Sim. Que eu saiba. É engraçado que isso chama atenção que está muito relacionado à questão da embalagem, né? A gente... Muita embalagem, né? A gente não presta atenção. A gente não, né? E assim, como é que a gente faz para ter menos embalagem, para ter menos lixo, né? Porque a quantidade de lixo é surreal. Que a gente, que antigamente tinha uma mercearia, você comprava tudo a granel, né? Você chegava e botava um saco de papelão, saco de... que é pardo, né? Para carregar as coisas, era peixe, era sempre coisa... ou jornal, velho. E 2 baguetes. Tipo, quando você vai no Mercadão, assim, né? Que eles ainda usam, né? Muito. No Mercadão de São Paulo, eles ainda usam, né? Esses E aí, hoje em dia, tu não compra mais o material, né? Teoricamente, a embalagem está fechada, às vezes tem um pedaço que é transparente para poder eu entender. Geralmente tem um papel e aí tem um saco dentro e aí vem o produto, né? Então tem a embalagem, o saco, aí você fala, gente... A embalagem da embalagem. A embalagem da embalagem da embalagem. E, Isabel, você também é de São Paulo. Eu você também sou de São também veio pra Floripa no mesmo momento que a Karina? Como é que foi Sim, isso? a gente já se conhece há bastante tempo. Se conheciam lá em São Paulo? Sim, a gente é amigas de longa data. 20 anos. A gente é praticamente casada. Ah, é? Mentira, né? Todos os nossos maridos. Todos os nossos maridos. Todos os nossos maridos inteiros. Os nossos maridos são amigos e a vida inteira. E a gente se conheceu através deles e nós duas somos casadas há 20 anos com eles. E hoje a gente é mais amiga que eles. Entendeu? Sei como então, é que é. Agora eu estou com ciúme. Agora eu estou com ciúme. Basicamente isso. Eu também sou de São Paulo. Eu trabalhei a vida inteira com moda. Então, assim, nos últimos 5 anos, na verdade, eu tenho uma filha de 5 anos e antes dela nascer eu já vinha me questionando um pouco, porque eu trabalhava numa empresa grande, então eu fazia todas as coleções internacionais, eu ia bastante para a China, para a Índia. Que legal. Mas assim, tinha um lado que era muito legal, aprendi demais, mas tinha um lado... Eu falei que legal, daí vi que ela fez uma cara nem tanto. Sempre tem um outro lado da moeda, né? Sim. Assim, então eu comecei a me questionar com toda aquela roupa, né, assim, e com tudo aquilo, assim, e comecei a prestar atenção nos meus valores, né, por que a gente consome tanto, por que a gente acumula tanto? Eu vi uma foto esses tempos do deserto do Atacama, no Chile, né, um depósito de roupas e tem uma infinidade de calçado, roupa jogado lá, né, sei lá, um lixão, não sei o que precisava de um planeta, acho que só pra jogar loucura, roupa, né? Loucura. A indústria da moda é uma das indústrias que mais poluem, né, o meio ambiente. Então, assim, eu comecei a me questionar, nada contra a moda, adoro me vestir, mas eu acho que, assim, tem uma forma de consumir mais consciente, né? Pois no passado, teoricamente, a gente ia passar frio, aí tinha que chegar e se cobrir com pele de animal que você matou para comer. Teoricamente, ele só servia para te aquecer. Pois é. E aí tu chegou e resolveu virar a própria mesa, assim, sair disso. E aí, assim, acho que foi um processo, sabe? E aí, quando a minha filha nasceu, eu acho que deu aquele boom, assim, de fato, né? Eu já estava repensando algumas coisas, eu não voltei a trabalhar com moda. E aí, durante o processo, assim, da minha na minha maternidade, da minha maternagem, ela mamou muito tempo. Então, assim, eu tinha toda essa preocupação. Eu sempre fui bem ligada à alimentação. E quando eu dava de mamar para ela, assim, eu falava... Não basta só a minha alimentação, né? O que eu passo na pele vai direto pra minha corrente sanguínea, tá indo pra ela, claro. Né? Assim, então eu comecei a prestar atenção naquilo, aí eu comecei a entrar meio numa noia, assim, numa loucura, sabe? O shampoo, o creme, sabe? Assim, não vou usar esse sabonete. Tipo, o detergente da pia, eu comecei a entrar em aspirações, assim, meio louca. Sim. Né? Quase uma loucura. Mas, enfim, foi um momento que eu acho que foi essa virada de chave, assim, né? Não é só alimentação. Então, tem muita coisa além do que a gente come, né? Porque, assim, a pele é praticamente uma boca, né? Assim, tá ali, tá junto. É porosa, uma coisa só, tudo, né? Então, eu acho que foi a grande virada de chave. E aí veio a pandemia, e aí a gente, né, quis escolher ter uma vida mais... Aí tu foi tomar um café com ela e falou assim, acho que a gente tá sofrendo da mesma coisa, vamos criar algo novo juntos. Eu lembro, acho que a Bel nem lembra dessa parte. Uma vez a gente sentou pra tomar um café, tava ela ainda endoidecida e eu endoidecida na minha vida, em São Paulo. Na correria. Foi um café com gritaria. basicamente. E aí a gente falou que a gente ia pra Portugal, lembra? Lembro. Nossa, lembro. Lembro onde a gente tava, lembro super. E a gente falou, a gente tava afim de sair de São Paulo, a gente tava afim de ter uma vida mais saudável, né? Eu não me via criando a minha filha lá, assim, né? E meu marido super esportista também, a gente
bem conectados com a natureza, alugamos casa na praia a vida toda, mas assim, né, aí aquele trânsito de ir pra praia, aquela locomoção, então assim, vamos fazer uma vida mais fácil, né? E aí surgiu a possibilidade de vir para Florianópolis. E aí a Ká lá atrás, né, quando ela criou a Soulbill, porque eu entrei de sócia no Soulbill Experience. Então, quando ela criou a plataforma, eu falei, nossa, que incrível, né, assim, que maravilhoso. E eu acho que é um lugar, assim, que ela mesma fala que é de aprender junto, né, porque querendo ou não, a gente não é desse ramo, a gente está entrando nesse ramo, e como é que a gente passa essa expertise? Sabendo, né, então, assim, vamos aprender? Então, o mote que ela traz é, vamos aprender junto? Claro. Então, linkou tudo, eu queria entender, tipo, primeiro o teu contato com essa Soulbill Experience. O que era isso? O que nasceu disso? Foi primeiro com a plataforma, né? Antes de ter o evento. Primeiro nasceu a plataforma. Né? Sim. Primeiro nasceu a plataforma e aí a gente tinha, no primeiro momento, tinha uma pessoa que é uma amiga nossa também e ela eu acho que eu até posso falar nomes, assim, é a Patrícia, que ela é head do YouTube. Legal. E ela tinha dado já esse insight, porque ela tem a cabeça parecida comigo e com a Bel, ela tem muita sinergia com a gente. E ela queria também fazer isso, e no primeiro momento ela falou, vamos fazer? Sim. Tem tudo para acontecer, só que aí ela não conseguiu, porque ela realmente tem outro patamar, tem um cargo super, né, que ela precisa, tempo e tal. Demanda, né? Ela é conselheira de 2 outras grandes empresas, então ela não pode vincular a marca. Mas ela falou, vai, simplesmente vai. Me deu aquele certo medo. Falei, nossa, será que eu vou sozinha, né? Sim. Aí falei com a Belba, falou, agora eu não tô preparada, porque ela também tem um projeto muito legal que é Reciclos. Agora eu não tô preparada. Falei, bom, então eu vou sozinha, né? Eu fui sozinha. E as coisas foram super... O que é? Qual foi o primeiro movimento, assim? Porque, né, acho que o grande desafio que a gente tem sobre o ponto é de, tipo assim, ideia. Tá, e agora tem que virar chave. De repente, pagar alguma coisa, fazer um site, fazer um nome. O que foi a primeira transição, assim? Foi um business plan, né? Eu já tive vários negócios, tá? Já quebrei vários negócios. Então, assim, eu tenho um sangue empreendedor. Mas eu falei, dessa vez precisa ser diferente, porque eu tenho que fazer acontecer, porque eu quero fazer um negócio que eu goste, não para ganhar dinheiro. Porque quando a gente vai fazer um negócio que é só para ganhar dinheiro, eu acho que o negócio não flui. Todos os meus negócios antes era sempre visando dinheiro. Esse foi diferente, foi por uma coisa que eu gosto. Foi. E aí eu fiz um business plan, que era o que eu não tinha feito nos outros business, né? Fiz um business plan, entrada, saída, onde eu quero chegar, como eu quero fazer. E eu tenho uma agência de comunicação, então um facilitador para mim, né? Então, assim, eu mesma, né, a minha agência criou o site, o meu marido criou a marca, o designer criou toda a minha identidade visual, a gente foi criando aos pouquinhos e fazendo aos pouquinhos. Aí eu tenho um redator que fazia uns textos lindos, eu tinha uma pessoa que fazia a gestão de rede social. Então, assim, as coisas foram acontecendo organicamente exatamente porque eu tenho esse back. Por onde você começa um business hoje? 100% pela marca, né? Pro desenvolvimento do branding e tudo mais. Então, tudo isso eu já tinha, era um facilitador para mim. Então, foi muito mais fácil. Só que aí tem um momento que você ou vai ou racha, né? Uhum. E nesse vai ou racha, que surgiu o Soulbill Experience. Porque eu falei, eu preciso criar capilaridade, eu preciso crescer. Como eu faço sem verba de investimento, sem ter um investimento enorme ali. Mas você já estava operando, mas que é business? Já estava operando faturando? E-commerce normal, o projeto se paga desde o primeiro momento, nunca tive nenhum problema. Assim. Só que agora estava buscando uma exposição, uma maneira de chegar e mostrar para o mundo o que está acontecendo. E assim, como que eu ganho, como que a gente ganha, né, capilaridade? Você precisa comprar mais as marcas. Primeiro, essa curadoria das marcas, que ela tem que ser muito forte. Nem toda marca que já que já tem um nome bacanudo quer entrar na plataforma por ser uma plataforma nova. Então, assim, você tem que partir por um lado de convencimento e comercial, além de você mostrar que a marca é legal e que teu propósito é bacana. Então, porque assim, muitas vezes aquelas marcas já tem um propósito já na marca. Exato. E aí ela tem que tomar cuidado com quem ela associa. Porque ela não pode poluir o mercado e se diluir na comunicação com as outras. Ela precisa... E aí vocês tinham que chegar e trabalhar esse posicionamento e provar para eles que vocês também estavam defendendo o mesmo propósito. Exato. Eles têm que ter confiança, né, na plataforma. É o que você falou. Não dá para eu colocar a minha marca que tem esses valores de sustentabilidade, né, de consumo consciente, junto com uma marca do lado, de repente, que fala Lé com Cré.
né? Assim. Sim, e tem um desafio também, não sei como é que vocês enxergam isso, né? Mas hoje a gente vive num mundo que as coisas ultraprocessadas, extremamente industrializadas, elas estão mais acessíveis, né, ao grande público. E algo orgânico ou que tem uma preocupação maior, né, com a qualidade, com a origem daqueles ingredientes para ser produzido, é mais caro porque é mais difícil de produzir, né? E isso acaba limitando a possibilidade das pessoas terem hábitos mais saudáveis. É difícil desenhar esse público, né? Conseguir fazer isso se tornar mais democrático. Muito. É difícil. E eu passei por essa própria experiência. Porque eu tinha um sonho, quando eu vim pra Floripa, de ter a minha própria horta. Legal. Comprar, Mas é legal. Sabe? Pegar mais 5, 6 galinhas, uma vaquinha pra tirar o leite. Total, assim, é só que falta, eu falo. Mas daqui uns 15 anos eu vou estar morando no meio do mato, assim, daí só pra mais pro mato, né? E aí, eu passei isso, assim, na própria pele, né? Porque eu cheguei, não, vamos plantar couve, vamos plantar alface, vamos plantar tomate e tal, não sei o quê, tinha um espaço bom. E foi muito difícil, assim, Sim. porque vem bicho e come, e infestação de formiga. E você fala, nossa, como é que os caras fazem, assim, Comendo né? minhas alfaces. Tudo. A primeira foi linda. A segunda eu já falei, não, desencana, vamos ter só hortelã, manjericão, entendeu? Vou comprar umas de cera pra botar. Tô lembrando de um adolescente, meu pai resolveu fazer uma horta também de alface. Tava bonita pra caramba. Não é que invadiu uma vaca o nosso quintal e chegou e comeu tudo. Eu não acreditei. Assim. Eu tô preocupado com praga. Era uma vaca fit, né? Ela tava em busca da salada. Eu achei assim, pô, a gente preocupado com praga e coisa parecida. Olha a praga que entrou. Eu dei um mega valor, assim, sabe? Porque eu falei, olha, né, é difícil. Esse tamanho, imagina uma mega produção, né? Então, de fato, assim, é mais difícil. Né? Sim, com certeza. E por isso é mais caro. Exato, por isso é mais caro. Mas eu acho que aqui em Floripa tem muito essa questão, assim, dos pequenos produtores, né? E da gente consumir dos pequenos produtores. Muito mais do que numa cidade grande. Claro. É mais fácil. Né? Sim, não chega, né? É que também tem uma arte, né, nesse processo. Mas que a gente perdeu essa habilidade de sobrevivência, né? A gente não tem mais esse contato, né? A gente tá muito nas ideias. Sim. A gente não toca mais na terra, né? Sim, a gente sim. não... Mas antigamente as crianças estavam envolvidas com a terra o tempo todo, já sabia que a terra é boa, a terra é ruim, não sei o que. Tu não consegue, hoje não sabe olhar um negócio assim, será que isso aqui alimenta a planta? Não sei se a terra aqui. Sim. Total. Sim. É loucura a gente pensar sobre, tipo, mora pra outra, mas que a civilização cai. Como é que a gente faz pra ficar vivo? Exatamente. É muito louco. É isso. Em que momento você sentiu a necessidade de criar o evento? Assim, como é que nasceu o Então. Sob Experience, que foi onde você entrou, né? Então, aí quando a gente mudou pra Floripa, que a Ká fez o convite pra entrar na plataforma junto com ela, eu tava tocando esse projeto Uma das paralelo. condições era mudar pra Floripa. Não. Mas ela me chamou e eu realmente estava focada numa empresa. Eu tenho uma outra empresa que é, assim, recalculei a rota total, que não tem nada a ver com moda, mas a gente pega resíduos de tecidos. Então, assim, não tem a ver, mas tem, Claro, né? Uma legal. empresa social, enfim. E Mas aí ela ela tinha me... vindo pra Florianópolis. Hã? Ela já tinha vindo, tu não tinhas vindo? A gente veio meio que na mesma época. Ela Tá. veio em maio, eu veio em junho. Ah, legal. Assim, É. bem pertinho. E aí eu falei, cara, não vai dar agora, enfim. Mas ficou aquela coisa, né? Pelo menos pra mim, acho que ficou aquela curiosidade, assim, Vontade. e aquela vontade. E aí teve um dia que a gente tava juntas, assim, e vamos fazer um evento? Porque em São Paulo a gente já fez uns eventos juntas lá atrás, então a gente já tinha uma De moda. dinâmica de trabalhar juntas, assim, a gente sabe, né, que as duas são hands-on, Sim, então aham. a pegada é a mesma. Vamos fazer um evento? Vamos fazer um evento. Vamos, né, vamos tirar a plataforma, vamos sair do virtual e vamos para o mundo real, né, conectar, trazer as marcas de São Paulo, depois fazer um negócio itinerante, levar para São Paulo as marcas daqui. Vamos movimentar? Vamos, bora. Né, assim, e aí eu acho que a gente só foi criando mais gosto, e as ideias foram acontecendo, foram rolando. Então precisamos de conteúdo, né? A gente tem duas amigas que têm uma plataforma também de conteúdo, que é a Fernanda, a Sherry, a Milena, daqui de Florianópolis também. A Fernanda é de Florianópolis, mas morou um tempão em São Paulo, e a Milena é paulista também. Então, vamos fazer essa parceria, vocês tomam conta de toda essa curadoria, né, das palestras, dos talks, e a gente fica com todas as marcas, enfim. Então, Legal. o negócio foi se construindo, porque a gente acredita também que o consumo, né, consciente está totalmente correlacionado com
o conteúdo. A consciência. Né? A E consciência. e o conhecimento. E o conhecimento. Como é que é o evento? Como é que nasceu? Tipo, era pra ser uma feira? Era pra ser um congresso? Feira nunca. Não, pois é, mas tipo... Eu falo isso, todo mundo fala feira, né? Não, pois você é, vê porque na realidade... núcleo de marcas juntas é feira. Sim, Feira, aí eu sim. sempre Tem falo, balcãozinho não, pra chegar... Feira nunca. Todo mundo Tá, fala então explica feira. o que- Odiamos stands. Exato! Não, pelo amor de Deus! Não aguento mais stand, eu fugi dos stands. Se não é feira, é o quê? Não é? Então, Evento. ele é um evento. Ele é um, Pois é, então, mas a pessoa não vai poder comprar nada? Pode. Vai Mas então não, É. não tem balcão. Compra, vende É uma lá feira. fora, compra pelo zap. Resumindo, é uma feira, mas a gente não gosta da palavra feira. É uma coisa, sei lá, nossa. Traumas. Traumas. Na verdade, assim, foi exatamente esse o ponto. É sair do do digital, onde a gente estava focado, e aquela coisa que todo mundo só faz reunião, né? Online, todo mundo tá viciado nisso, então as pessoas não se veem mais, as pessoas não, né? E esse ramo, principalmente, ele precisa de um networking entre as marcas, entre as pessoas, ele precisa dessa conexão. Sem ele, não existe. É uma coisa assim, en passant. Sim. Então, a gente, no primeiro momento, resolveu fazer o evento para conectar mesmo essas marcas, essas pessoas, quem está interessado em aprender. E o conteúdo veio muito para ensinar. Então, assim, tinham nessa parte de conteúdo do evento, por exemplo, a gente não achou que fosse tão forte, tá? A gente imaginava que ia ser muito legal, assim, mas no final das contas, ele foi muito forte, porque ele linkou sem querer. A Soulbio, ela acontece organicamente, as coisas vão acontecendo, sabe? Por isso que eu te falo, que é uma coisa que... É bio. É bio. Legal, legal. Ela vai acontecendo. E aí, de repente, chegou a dona sei lá, de uma super marca, de um grupo de marcas, para ensinar qual é o processo todo que ela faz, como é difícil não ter o plástico, né, nas suas embalagens, que é muito, né, é quase impossível você não ter um plástico. Ela foi ensinar como que ela faz o processo financeiro, então assim, porque também não é fácil você ter um custo um custo mais alto, como que as pessoas vão comprar, como que elas vão acreditar. Por que as marcas, todo mundo fala, quero usar shampoo sólido, todo mundo que usa fala, eu odiei porque meu cabelo não funcionou. Como que a gente mostra para as pessoas que depende muito da marca, igual você vai comprar um shampoo convencional, depende, às vezes ele é pro seu cabelo, às vezes ele não é pro seu cabelo, você tem que ir testando. Então, assim, trazer essas ideias para as pessoas. Então, assim, a gente teve uma das palestrantes, que é a Melissa Volk, que ela ensinou tudo pra gente, assim, até pra gente foi uma super aula, né? Super, e entender que é uma transição, né? Não é do dia pra noite, né? Tem um processo para isso acontecer, e tá tudo bem, né? Você não precisa ser de A a Z, claro, né, sustentável. A gente tem uma vida que demanda. Como é, né? Então, como é que assim, foi o evento? Quando é que foi? Foi dia 22 e 23 de outubro. Isso. E aí como é que vocês organizaram? Vocês organizaram para, tipo, fazer, digamos, manhãs, palestras? Como é que foi a mecânica do evento? Foi durante o dia, foi acontecendo o evento, então assim, a gente teve um link no Simpla, onde faziam as inscrições para toda a curadoria ali das meninas, para as palestras. Lotaram todas. Foi Assim, acontecer onde? No LK. No LK. A gente também quis fazer no LK, porque o LK, ele é a gente queria desmistificar um pouco esse lance do natureba, do natural, do sustentável, bicho grilo. Sim. As pessoas têm muito isso na cabeça, Alterna, sabe? né? Alterna demais. Ela é alterna, ela A gente gosta quer... do alimento, nossa, super alternativa. Gente, não é alternativa, é Casca de ovo na né? composteira. Mas eu não sei também, fico perguntando se isso não é alternativo também. No sentido de você, se você tá fora, digamos, do mainstream, de certa forma, você tá testando um outro caminho. Sim. E é um terrível, porque na verdade o lado que você puxou é o lado do preconceito, né? De chegar e dizer assim, pô, isso é uma coisa estranha Sim. porque é diferente. Sim, talvez é bom, mas né? o ponto principal é trazer essa consciência para as pessoas normais. Sim. Para pessoa como eu, que vai lá e gasta R$500 num creme de olho, porque é bacana, porque a marca é incrível caro. e tudo mais, porque é caro, Uhum. mas não tem noção do que você tá colocando na pele. Então, assim, a gente queria mostrar para essa galera que não vai num outro evento, se for num lugar que não seja super cool, super bacana. Glamuroso. E em Florianópolis, assim, a gente vem de São Paulo, que tem todos os Sim. tipos de pessoas, né? Uhum. Exato. Do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Em Floripa,
a galera tem uma forma de pensar ali diferente, que né, tá todo mundo aqui a vida inteira fazendo, Sim. né? Todo mundo se conhece, o mercado é super diferente. Exatamente, Aqui. Pra total. gente Né? é um desafio. Todo mundo conhece todo mundo, né? Pois é. E tem um desafio, assim, nesse mundo, né? Uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Eu até comentei com vocês que eu nasci em São Paulo, mas vim muito novo pra cá. Minha mãe é publicitária, meu pai é jornalista, tiveram agência em São Paulo, então eu vivi muito esse mundo e pude comparar os dois mercados. E eu vejo uma coisa que acontece nos grandes centros, por exemplo, é que você pega, por exemplo, um pé de alface ou um creme orgânico e tem todo um trabalho de marca e de posicionamento para aquele pé de alface e ele vai lá para a prateleira do supermercado com um borrifadorzinho de água e fica lá. E quando você tá afastado de um grande centro, você mora numa cidade menor, você compra direto do produtor. Então o pé de alface vem com sujo de terra, vem com minhoquinha. Você chega em casa, lava e tem esse processo. E é interessante, esses tempos eu tava no supermercado aqui em Florianópolis e aí eu vi uma gôndola que são alfaces hidropônicas e elas ficam plantadas dentro da água. Daí você meio que colhe dentro do supermercado e leva pra casa, né? Aí eu falei, que loucura, eles estão trazendo a horta pra dentro do supermercado, né? Mas chega um momento que isso começa a extrapolar na minha visão. Eu acho que o produto acaba perdendo sentido. Porque é um produto com apelo orgânico, seja um alimento ou qualquer outro tipo de produto. Mas ele tem digamos assim, uma embalagem, né, uma forma de apresentação que se aproxima muito de um produto industrializado, convencional. E isso extrapola na minha visão, porque na verdade a proposta ela tem que ser comprar uma coisa o mais natural possível. Como é que vocês veem isso? Não é meio que um dilema, assim? É porque isso que vende, né? É louco, né? Não tem Eu jeito. acho muito contraditório. É louco, isso, né? É isso que vai vender, de fato, assim, quando a pessoa tá ali produzindo e fazendo a marca dela, ela faz um super produto, mas ela precisa colocar numa embalagem, ela precisa colocar tudo isso, porque senão ela não vai vender. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo, é contraditório. É louco que eu lembro que em casa, assim, a gente assinava uma cesta de vegetais e frutas de um produtor. Ele produzia numa cidade aqui perto de Floripa, e aí toda sexta-feira ele vinha com o carro dele e passava distribuindo as cestas em algumas casas que assinavam aquela cesta. E vinha real uma cesta bem simples, mas com os produtos maravilhosos. E eu acho que era uma coisa bem genuína, assim, sabe? Box Natureba, né? Uma assinatura de Box Natureba. Exato. Mas não tem eu fazia isso quando eu cheguei em Floripa também. São Paulo Mas- tem também. São Paulo tem também. Mas Mas eu garanto que talvez em São Paulo a proposta é muito mais elaborada, assim, né? É uma cesta que tu abre e sai fogos. É porque tem né? muita- Não Já tem- bem lavado, né? Exato. Limpo. Bem lavado. Tem muito, Zero minhoca. tem muito negócio, É tem muito, isso. tem muito negócio de assinatura de produtos para ser entregue regularmente, né? Que você Sim. tem, ou de escova de dente, ou de coisa Sim. parecida. E então, por isso que eu peguei no pé dessa questão, por causa desse lado. Mas o que eu fico pensando, né? Tipo, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, eu comecei a lembrar daquela propaganda de Colinos, ou sorriso, aquelas pastas de dente, né? Aqueles sorrisos mostrando os dentes e não sei o quê. Aquele negócio enfiado na nossa cabeça, né? A gente fica pensando assim, pô, mas tá todo mundo comprando esse produto? Esse é o melhor produto que tem? Esse é a melhor coisa que vai tratar meus dentes? É isso que dá ar fresco? É isso que eu preciso? E a gente fica pensando assim, tá... Eu tô pensando por mim como sendo uma coisa que faz sentido pra minha vida, ou alguém tá botando isso na minha cabeça? Sim. E aí, será que tem como alterar isso? Porque, digamos, se isso está sendo imposto em cima da cabeça das pessoas? Eu acho que, É um dilema. Eu acho que o questionamento hoje é uma das grandes virtudes que a gente tem, assim, né? Se questionar, né, de fato, assim. Acho que é muito bom isso que você trouxe, porque tem toda uma indústria querendo vender tudo pra gente o tempo inteiro agora, né? Que a gente tem muito acesso, Instagram, né? Tudo virtual, então... Mas tem um questionamento, assim, né? Isso está sendo imposto, eu quero realmente isso, né? Assim, que nem, por exemplo, a minha empresa é de absorvente reutilizável e a gente tem uma empresa social que a cada absorvente vendido, um é doado, né? E a gente estudou bastante isso, enfim. E o foco principal é levar a educação para as mulheres em vulnerabilidade, enfim. Estou falando isso porque tem propaganda de absorvente que vem com um líquido azul. Sim. Mas assim, a menstruação não é azul. Sim. Né? Então assim, o que estão querendo te vender? Né? Assim, sabe? Então eu acho que isso faz parte do nosso questionamento, né? Assim, como ser humano. Uhum. Isso é bom para quem? Né? E assim, hoje
Pois é, será que a gente está poluindo na comunicação? Quer dizer, o nosso problema principal, na realidade, não é exatamente a questão tanto da educação, mas exatamente o processo do que está sendo comunicado. Talvez porque a gente não compre as coisas, mas o que elas representam. Porque, na realidade, é um esforço desgraçado a gente chegar e desfazer essas induções que foram conduzidas historicamente na nossa vida. De saber que, por exemplo, como é que é uma coisa comprada a granel, como é que é dar mais trabalho e comprar uma coisa embalada num saco plástico. Mas hoje até mesmo as grandes marcas têm feito ações, né, alternativas e tudo mais, porque não existe mais você não falar do assunto, você não fazer algo para melhorar. O próprio Boticário, Natura e tudo mais, né? Eles trazem muito mais eles têm a linha de produtos, né, convencionais deles que vendem a rodo e tudo mais, mas eles também já estão fazendo outras linhas que sejam mais sustentáveis, porque perde. A gente está criando uma massa, né? Vocês chegaram a comprar saco, leite em saco em vez de caixa? Tipo B, tipo C, tipo A. Somos dessa fase, infelizmente. Cara, é inacreditável, não existe isso, né? Tu não compra mais leite. Não. Eu sei que comprava leite até a granel também. Vinha em um baldão, tu servia o leite. Não, lembra? O leite Deixava o vidro na porta de casa. Você leva o vidro, né? Você leva o vidro. Era muito legal, né? Sim, exato. É mudança de hábito. Mas também eu acho que isso é rotina, Mas né? sim, o papel, aquele Tetra Pak, isso é mais caro que o próprio leite. É troço inacreditável. A gente não tá comprando leite, tá comprando papel. Exato. Sim. É mudança de comportamento total, né? Essa história de... mas acho que também é muito a vida das pessoas, né? Porque, querendo ou não, consumir produtos naturais ou mais próximo do natural possível, eles são mais trabalhosos pra gente prepará-los pro consumo. Sim. Então, é muito melhor, por exemplo, minha família sempre teve o hábito de ir no Ceasa, por exemplo. Aqui em Floripa mesmo, em São Paulo, a gente ia no Ceagesp, aqui tem o Ceasa. Você vai lá, você compra direto dos produtores e tudo a granel, in natura. E aí, às vezes, tem amigo meu que me critica, que eu passo no supermercado e compro um melão fatiado pra comer durante o dia, né? Eles é um absurdo comer um melão fatiado. Cebolinha já picada, Só né? que assim, como é que eu vou comprar um melão, trazer aqui pra Sala Lite, né? Abrir um melão aqui no meio da parada e consumir. Então a minha vida... É a facilidade, Exato, né? minha vida meio que impõe esse comportamento. Eu podia trazer de casa, beleza, só que eu chego meia-noite e saio 7 da manhã, então... Tem uma questão de praticidade, né? É louco, né? Porque é contraditório esse consumo, mas a gente Mas só de dá. você ter a consciência disso já é Exato. maravilhoso. E é isso que a gente fala para todas as marcas, assim, porque quando você tem a consciência, um dia você vai conseguir, quem sabe, uma horinha a mais, e você vai fazer isso. É igual consumir garrafa de água, né, gente? Falando da garrafa de água. Eu já percebi que a Isabel tá crítica, não vamos guardar as garrafas. Tá sendo fiel. Exato. Não, o quanto de lixo a gente produz, né, no dia a dia, assim, uma das palestras lá sobre Experience era uma pergunta que a Melissa fez pra gente vocês têm ideia de quantos produtos você passa na sua pele, que você usa durante o dia, assim? E eu falei, acho que uns 6. Nossa. De repente... Tem mais. É muito mais. Tipo assim... 30, desodorante, no mínimo. Shampoo, condicionador, pasta de dente, o creme pra hora dos olhos, maquiagem, mulher, protetor solar, o blush. Corretivo, blush, não sei o quê. O detergente que você lava a louça. Olha quantas coisas. Você vai pensar em tudo. Álcool em gel. Exato. A rodo. E aí eu não tinha ideia disso tudo. E eu falei, gente do céu, como faz pra impactar menos, pra você usar menos isso? E assim, é só na transição. Porque imagina tudo que você coloca pra tua corrente sanguínea todos os dias. Isso é uma já loucura. Isso já é ter consciência, né? Assim, então as escolhas são conscientes, né? Às vezes tudo bem eu estar usando 20 produtos, mas assim, eu tô tendo consciência disso. E isso já é maravilhoso. Mas eu fico pensando nesse desafio de chegar e fazer digamos, fazer uma transformação na comunidade, né? Uma transformação na sociedade. Como é que você chega, e assim, é um trabalho que vocês estão executando exatamente? De a formiga de chegar e trazer as pessoas para essa narrativa. E é muito legal, assim, você ver o feedback das pessoas. Sabe, assim, como elas se interessam. Como a galera verdade, é carente. Eu não tinha pensado nisso. Olha, eu vou trocar. E tem gente que às vezes manda mensagem, troquei, sabe? Manda foto. Olha, eu tô gostando, que legal. Então, assim, é uma semente, assim, né? O intuito é que a gente crie essa sementinha, assim. Teve uma palestra também lá, que foi muito legal, que a Fernanda fez, junto com uma endocrinologista, que trouxe como os produtos de beleza, assim, normais, né? Eles alteram os nossos disruptores endócrinos, né? Então, assim, isso afeta a saúde. Sim. E aí foi muito interessante, porque, assim, eu até questionei, eu falei assim, nossa, mas se a gente tá falando de um creme que afeta a saúde, e um botox,
né? E esse monte de coisa que a gente injeta, né? E que vai direto para a corrente sanguínea, isso deve afetar muito mais. A gente não sabe, né? Como é que isso vai ser daqui a alguns anos. E é falta também de informação, eu vejo, né? Tem 2 produtos... Na verdade, talvez o contrário, excesso de informação. Ou só excesso de informação errada. E Mas- assim, só complementando, nada contra o Botox, tá? Claro. Assim, mas legal a gente ter a consciência, Sim, né? É sim. só isso. E você pode escolher com consciência. Toda- de repente eu quero, não quero, e tá tudo bem. Toda né? ação tem vantagens e desvantagens. Eu acho que Exato. o único problema principal que a gente não tem é, tipo, qual é a desvantagem dessa ação que está sendo feita, né? Tu pega um produto, por exemplo, como o própolis, né? Um produto que eu conheci e que eu adotei pra minha vida. O própolis funciona pra muita coisa. Meu marido é assim, ele não Até vive pra sem corte, própolis. né? Exato, bota em É. ferimento, É. tu toma meio copo de água com própolis e ajuda na tua imunidade. É um produto incrível, maravilhoso e que é Sim. o Sim. mais próximo da natureza possível. E que nem falam Óleo de muito, coco, né? por exemplo, não se fala. Nem fala, em vez de. Que acho que hoje em dia nem existe mais metiolate. Metiolate. Mas assim, né? Tipo, em vez de metiolate, coloca um própolis. Mas às vezes eu me corto, assim, acontece alguma coisa, daí eu falo, vou passar própolis, as pessoas me olham assim, como assim passar própolis? Tu é estranho, né? Tu é estranho. Tá, beleza. Então, mas, cara, e é incrível, assim, cura muito mais rápido que mertiolate. Mertiolate que me desculpa, mas é impressionante a capacidade de regeneração. Sim. Mas eu concordo com o ponto Ferrari, né? Talvez seja um excesso de informação sobre o que talvez resolva e pouca informação naquilo que efetivamente resolve. Né? Porque a gente acaba indo pro mais fácil, né? Sim. No cotidiano normal e tudo mais. Que era o que a gente Exatamente. fazia também em São Paulo. Quando caiu a minha ficha, que eu falei, meu Deus. E você pega São Paulo, por exemplo, a China, que você ia, né? Imagina que se São Paulo é assim, imagina o que é a China. Né? Não. Uau. Então, assim, A gente tudo foi- em saquinho. A gente pode continuar nesse assunto da comunicação, que eu acho um assunto legal, e cai na discussão que vocês começaram antes do papo aqui, que era a discussão de como é que tu toca nas pessoas, né? No sentido de chegar e fazer uma transformação de vida. E o que eu tenho visto, a internet tem potencializado, é esse lado de você chegar e fazer uma entrega de informação que seja mais real, que seja mais humana, no sentido. Sim, porque na verdade a verdadeira. comunicação das marcas antigamente, no passado, era vender uma imagem perfeita. Sim. E as pessoas estão ficando de saco cheio demais desse processo. Então eu vejo muita internet conseguindo segurar as pessoas nos conteúdos que têm entrega de verdade, assim, muito mais verdade do que o do passado. Quando é verdade, é muito legal. O problema é que a maioria não é total verdade, né? Se você for olhar o conteúdo digital, por mais que você Influenciadores digitais, assim. por mais que você queira passar uma verdade, os grandes influenciadores, eles não conseguem passar uma verdade. Uhum. É difícil você passar a verdade do teu dia a dia hard, na boa. Se eu Sim. passar meu dia a dia, as pessoas choram. É louca. Não, e você está até Sim. usando um filtro, né? Você está usando um filtro, como é que Você é entende? verdade, Então, assim, né? não é real. É real quando você fala de determinados assuntos com consistência mesmo, sabe? Uhum. Você vê que a galera tá ali, mas o dia a dia é muito difícil. Uma coisa ou outra passa, né? É legal. Mas, assim, por exemplo, uma marca quando fala uma mentira, não tem um impacto tão real quanto um influenciador quando ele descobre, por exemplo, um Sim. influenciador vegano, de repente estava comendo uma carne lá, tirou uma foto. Exato, isso aí aconteceu. Aconteceu. Não, o Prato era até minha amiga. Então, é fake, né? Tem muita coisa que é difícil. É difícil de... Por isso que eu falo, é um tiro no pé. Ao mesmo tempo que você quer fazer uma coisa muito real, que as marcas, né? As pessoas por trás das marcas precisam aparecer. A gente, no geral, às vezes se contradiz com algumas coisas. O lema da Porque o plataforma real é contraditório, né? Vamos aprender juntos, porque eu tenho medo de passar uma coisa que não é real, porque eu mudo de ideia, eu posso mudar de ideia, né? As Sim, pessoas claro. mudam de ideia. Claro. Então, assim, esse mudar de ideia não é aceito pelo mundo digital. Se você mudar de ideia amanhã, acabou. Pois é, cara, você falou uma coisa bem interessante, assim, antes da gente iniciar o papo, que é talvez construir uma marca e fazer as pessoas se relacionarem com ela e deixar essa marca sem ter uma pessoa necessariamente ali aparecendo, né? E eu acho que essa é uma, digamos assim, uma prática da publicidade que é a publicidade na essência, né? Você construir um produto, uma marca, trabalhar em cima daquilo. Só que a gente tem trocado muita ideia sobre isso e, assim, estudado e lido e procurado entender. Mas eu sinto que cada vez mais as marcas estão conseguindo se conectar menos com as pessoas, porque as pessoas estão se conectando mais com as próprias pessoas por causa de rede social. E aí tá acontecendo uma quebra, assim, que na verdade já tá bem avançada no mercado, de as marcas precisam ter pessoas ali associadas para conseguir
comunicar, para conseguir interagir com o mercado, criar um relacionamento. E antigamente não, né? Antigamente a gente via a propaganda da Colinos lá, aceitava aquilo e beleza, vou me relacionar com essa marca porque eu confio. Mas hoje tem essa necessidade. Qual que é a tua visão, assim? Eu imagino que isso seja um desafio para a Soulbill, esse dilema, né? Esse é o nosso maior desafio, assim. Porque eu já venho do mercado publicitário, eu sei como funciona, eu contrato essas pessoas, eu faço gestão de rede social hoje para 20 clientes. Legal. Então, assim, eu contrato as pessoas, eu tenho uma determinada marca, eu preciso atingir o público X, Y, Z, com quem que eu vou conversar, com quem que eu vou falar, preciso trazer essas pessoas. E assim, eu não me identifico. E eu tenho que falar também para os meus clientes, eu tenho que fazer pipeline para eles, assim, olha, hoje você vai fazer um Reels, assim, assado, você precisa mostrar isso. E, gente, é tudo pautado, não é ruim, é bom para quem tem essa coragem de ir, de fazer, de demandar esse tempo, né? Porque é um tempo que você... Assim, o tempo que eu... no caso. É um tempo que eu teria que ser uma influenciadora, porque eu sou dona de uma marca. Hoje em dia você é um médico, você precisa saber tudo de marketing para você ser um puta médico. Hoje, grandes médicos não sobressaem. Você vê uma galerinha, assim, nada contra, mas você vê uns médicos que acabaram de começar, uma galera super nova na Muito medicina. mais Saiu da faculdade. Assim. Saiu da faculdade e tá bombando. E aquele Porque é cara, TikToker, porque é TikToker, entendeu? É nada contra, o mundo é assim, né? Tá dessa forma, mas assim, a experiência, gente, é o que vale, né? Os anos que você trabalha, as pessoas que você atendeu, como que você faz, é a tua marca, então o que você sabe fazer, não é o marketing disso. Então assim, eu na Soulbill, eu queria mostrar a marca. E a Bel também, a gente é muito alinhada em relação a isso. A gente queria fazer a marca sobressair, a gente quer passar essa consciência, coerência, porque assim, tem que ser coerente com tudo que você fala, e você não consegue ser coerente se você se mostra muito. Porque o se mostra muito, tem dias que eu não tô a fim de sorrir. Pois sabe, é, mas assim? a Bel falou um negócio muito legal que a realidade é contraditória. É. E realmente é. A gente muda de ideia, Exato. a gente... Às vezes vai ter um dia que vocês vão querer comprar uma coisa cheia de embalagem. Total. E daí? Assim, faz parte da vida, né? Um dia eu vou querer, Eu vou querer experimentar um creme. Eu vou querer comer um diferente. isopor em formato de salgadinho, me deixa? Né? Mas acho que... Licença, Mas eu acho que talvez... E tudo bem, Claro. né? E é ótimo isso, Sim. porque o legal e o gostoso é o equilíbrio. Sim. Sabe? Você não ser... E é uma coisa que a gente também na Soulbill, a gente quer praticar muito isso. Não ditar nada, sabe? É. Você não tá errado porque você consome É. fandangos. Sim, Mas eu exato, acho que exato. eu... Mas você o teu ponto é que talvez vocês fossem criticadas se vocês assumissem uma posição de porta-voz e num determinado momento aparecessem comendo fandangos. Isso seria E contraditório. o ponto principal é eu não gosto de aparecer, porque eu acho que o tempo que eu vou gastar aparecendo é o tempo que eu posso estar produzindo melhor, fazendo coisas para Soulbill que poderia fazer a marca, porque a gente não consegue fazer tudo. O empreendedor, Claro. de fato, ele não consegue fazer tudo. Ele não consegue aparecer, ele não consegue dar conta, ele não consegue negociar com as marcas, ele não consegue vender, ele não consegue ser estratégico. Não consegue. Mas assim, Né? eu tô me lembrando aqui de um artigo que eu li falando sobre a questão da, como é que é, digamos, o pavão, ele tem aquele negócio atrás, assim, aquele rabo, como é que é, coisa para chamar a atenção de uma fêmea, como é que é, no meio daquele monte de pavão ele consegue chegar e fazer uma filtragem bem significativa pelo fato de ter uma cauda bem cultivada. Biologicamente a gente foi desenhado para isso, de certa forma, né? A gente chega, na nossa pele, por exemplo, ela tem gorduras acumuladas em determinados pontos para a gente ficar com um aspecto bacana, para chamar a atenção para outras pessoas. Então a gente gasta, de certa forma, energia para parecer bem para as outras pessoas. A gente faz um desperdício energético, de esforço e coisa parecida para fazer a gente ser interessante. Porque o processo de descoberta acontece nisso, né? Você chega assim, eu descubro você, eu aprendo sobre você através disso. Aí isso fabrica a oportunidade de eu fazer uma aproximação. Da mesma forma como um pavão lá, e a pavoa, como é que é? Ela chega... O sabiá e a sabioa. Ele chega perto exatamente porque chamou atenção o rabo, né? Então, teoricamente, eu fico pensando sobre esse lado, né? Que no final das contas a gente está caminhando para esse... Como é que é esse lado? A nossa relação humana, assim, quando a gente está próximo, a gente se veste de aspecto bacana, a gente se arruma legal, chegar e para ficar interessante para a pessoa, para a gente ter um momento bacana, porque a gente está mostrando nosso melhor lado para outra pessoa ficar interessada com o que a gente está conversando. De certa forma, a gente está fazendo isso o tempo todo. O tempo inteiro. E no lado como é que é, da publicidade e coisa parecida, a gente estava muito no artificial, de chegar e vender uma imagem extremamente forçada. E a gente está meio filtrando esse negócio que a gente não está mais aceitando.
Eu não sei, a gente vai ter que chegar e descobrir um novo caminho para esse lado. Entendeu? A gente não vai poder chegar e dizer assim, cara, não vou fazer meu. Como é que é? Não vou preparar meu rabo aqui para chamar atenção. Eu tenho que chegar eu tenho que ter alguma coisa. O que é isso que eu vou ter que fazer? O que a gente vai fazer como sociedade nesse processo, né? Tipo, vai ter que acontecer de alguma maneira. Vai. E eu sinto que, assim, lá atrás, né, escutando vocês falarem, me lembrou, assim, quando começaram as influenciadoras, né? Pelo menos quando eu comecei a ver elas, assim, né? A consumir. Que acho que elas bombaram lá atrás porque era de fato a realidade, né? Então, assim, às vezes elas filmavam, puta, tô de saco cheio, hoje eu não quero treinar, né? Então, assim, você se via naquilo, né? Você se identificava porque era real. Aqui. Porque era real, assim, né? Então, assim, você falava, nossa, que legal, essa pessoa é real, assim, né? Me identifico. E aí eu acho que muita coisa aconteceu, né? E as indústrias aproveitaram também dessas imagens para serem pessoas totalmente ligadas a vendas. E agora né? é tudo pautado. Exato, e agora é tudo pautado. Então, assim, qual é o caminho contrário de voltar a ser real? Né? Assim, de sair da pauta. É que, na realidade, né? eu acho que acontece, a gente talvez comece, ou é descoberto na realidade. Aí, de repente, não, dá pra fazer isso transformar numa máquina de dinheiro. Vou chegar e fabricar meu motorzinho de renda recorrente. Tem um café da manhã às 9, bananinha com camarão às 11. E aí eu tenho que brincar com o cachorro meio. Aí eu transformo a minha vida num brand. Aí é o inferno, porque na realidade eu não trabalho mais pra mim, eu trabalho pra brand que eu tô construindo. E vai ser. E aí fica escravo. Vai cair na situação. É aquilo que eu falei, né? Uma das coisas que mais me incomoda é isso, assim. Ser escrava da mídia social, né? Então, assim, uma vez que você aparece lá falando, você vai ter que aparecer toda vez falando. Né, assim, para uma marca. Né? A gente, para fazer um vídeo, a gente grava 20 vezes, eu e a Bel. Acha um saco. Sabe, assim, a gente precisa comunicar, falaram que a gente precisa falar hoje. Falaram, a Bel. Karina precisa falar, precisa chamar a galera no evento, principalmente, né? O que mais me matou, assim, eu amo trabalhar, a gente é hands-on, gosto de falar com todo mundo, eu gosto de falar, mas assim, se eu tiver pautada para falar alguma coisa, você esquece, não vai. E aí no evento mesmo, precisa falar o tempo inteiro, eu ficava assim, eu perdia a energia, que é isso que você falou, o Pavão, eu perdia a energia que eu podia estar desperdiçando com a galera que estava ali e tudo mais, eu perdia, porque eu ficava focada naquela energia que eu preciso falar ali, preciso mostrar ali, sabe? Mas tu não acha que o que corrói nesse caso é uma preocupação excessiva com a impressão que eu vou passar? O que as pessoas vão entender. Aí é um perfil de cada pessoa. Mas olha só, tem segurança. Né? Exato, tipo assim, como é que vão me perceber? É um negócio que quando tu rompe a barreira, né? Aqui no próprio podcast. Eu ia chamar a atenção desse ponto de vista. Por que a gente bota as câmeras lá no fundo, assim, de forma discreta, que uma pessoa nem percebe? Não, a Karina veio vindo no carro, né, olhando o Instagram de vocês. E aí ela começou a botar um monte de vídeo. Aí eu falei, mas tem vídeo? Não sabia. Eu achei que era só a voz. Ela falou, não, mas a câmera deve ficar escondida, né? Eu falei, não, mas tem vídeo. E aí, sabe a loucura que chegou? Acho que chega uma hora que tu desencanta, assim, né? Que a nossa conta aqui é que em torno de 10 a 15 minutos você esquece que tem câmera e começa a olhar para as pessoas pelos olhos das pessoas e começa a fazer uma conversa como se fossem humanos. E aí a gente começa a esquecer. Como se fossem humanos. Como se fossem humanos. Boa, gostei, né? Como se fossem humanos. Porque na realidade a gente provavelmente chega. Acho que é a minha percepção, tá? A gente chega. Quando a gente começou a fazer os primeiros podcasts, né? A gente senta assim, tá? Qual a imagem que eu quero projetar, né? Tipo, eu sento na cadeira assim, qual a imagem eu quero projetar para as pessoas? Como é que eu fico, a posição que eu fico, como é que eu faço, como é que eu coisa, o que eu digo? E a gente fica aquela frustração o tempo todo dizendo assim, tô fazendo errado, tô fazendo errado, tô fazendo errado. Mas pra mim, produzir conteúdo pra internet é que nem academia. Assim, tu vai sentir dores musculares, tu vai precisar de 3 meses ali pra aquilo virar tua rotina, e depois chega uma hora que isso vira natural. E aí tu também... E aí você eu admiro muito as pessoas que conseguem. Mas aí tu desencana, é por isso que tem pessoas que são canceladas. Sim. Porque tu, assim, não tem como produzir o volume de conteúdo que a internet exige ou que é necessário, se você ficar encanado com cada história que você vai fazer e ver se ele tá perfeito. Então daí tu desencana, aí tu relaxa. Sei lá. A gente é muito crítico. Você acha que tem uma carência? Assim, nessa coisa... Carência de quem? Nossa ou do público? Não, uma carência da pessoa que posta, assim, né? Da pessoa que
tá sempre nesse conteúdo, assim. É que na minha Porque visão... tem gente que nem trabalha de com vício, isso, né? assim, E eu posta falo o tempo assim, inteiro, a maioria. Quase de um vício, assim, de estar, sabe, nessa conexão com seguidores. Aqui tem um lado também do narcisismo, né? Você chegar e dizer assim, eu preciso de curtidas e aprovações públicas, porque talvez, eu sou carente, de certa forma, eu preciso disso. Mas esse é um outro problema, né? Vamos dizer assim, não está sob o ponto de vista de negócio ou sob o ponto de vista de entregar a realidade. Acontece também. É que a minha visão, assim, é que eu não gosto de fazer história toda hora, e acho que ninguém gosta, na verdade. Nenhum maior influenciador do mundo gosta de o tempo todo, tem dia que não tá afim de fazer. Eu gosto de postar pra chegar na cara das outras pessoas. Olha só o jantar que eu tô comendo, e vocês devem estar em casa comendo miojo. Olha aqui eu na praia numa segunda-feira, olha meu lifestyle. Oi, meninas, vejo meu beef Wellington. Mas assim, tem momentos que tu não tá afim de produzir conteúdo, só que é uma questão de tu pensar o seguinte, beleza, quais são as regras do jogo, né? Assim, quem lidera o mercado tá fazendo o quê? Tá fazendo X ou Y. Então, esse faz parte do pacote, assim, é um preço que tem que pagar, não tem jeito. Se tu quiser entrar no fluxo e jogar o jogo que estão jogando. Mas é uma escravidão, é chato, tem dia que tu não tá afim, mas é assim que o jogo funciona. Sim. Não tem jeito. E assim, a minha percepção, a gente recebe, a gente produz endorfinas, a gente produz dopamina, quando a gente interage com as pessoas, quando a gente olha nos olhos das pessoas, faz a conversa, troca uma ideia, percebe uma aprovação, a pessoa confirma com a cabeça, como aconteceu agora, por exemplo. Então, essa troca que a gente faz, a gente foi desenhado para isso. Então, a gente fica satisfeito de fazer isso. Então, para mim, por exemplo, produzir podcast é uma coisa legal. Para mim, não é sofrimento, eu não estou sofrendo aqui. A gente já fez podcast de 3 horas, a gente podia fazer de 5 horas, não teria problema, realmente. Sim. Porque não é uma coisa que desgasta, é uma coisa gostosa que a gente faz. E assim, mas engraçado. Ainda tem um conteúdo gravado que outras pessoas podem acompanhar, que coisa legal. Mas tu há de convir comigo que tem dias que tu tá mais afim de fazer podcast e dias que tu tá menos. Sim. Não, em geral, eu começo com menos vontade do que eu termino. Sim. É muito doido. Porque Vocês fazem quantas vezes por semana? A gente fazia, no nosso antigo estúdio, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 horas. Ao vivo? Ao vivo, todo dia ao vivo. Aí, agora com a mudança pra cá, a gente passa normalmente o dia de sexta-feira gravando, faz 3 ou 4 episódios. E às vezes a gente grava em algum dia separado. Extra, né? fosse o caso. É melhor, né? Concentra mais, a agenda fica mais livre nos outros dias, né? Sim. Mas também é aquela história, tu acaba entrando num automático. Então, quando a gente fazia ao vivo, era rotina. Então, beleza, chegou, tem que entrar ao vivo, ok, e aí, pessoal, vambora, convidado de hoje. Só que o desafio é tu não tornar isso maçante na tua vida, né? Sim. Mas é difícil. Quando tu faz o que você faz? Que você falou que chega em casa todo dia noitão e sai de manhã. Na verdade, eu faço muitas coisas. A entrevista agora sou quem vai entrevistar. Sem problema, pode tacar a ficha. Eu faço muitas coisas, né? Eu tenho outros negócios, tem outros projetos que eu toco e que acabam demandando meu tempo à noite, demandando meu tempo de manhã cedo, enfim, eu procuro... Vocês dois trabalham, então, em projetos paralelos. A gente, juntos, a nossa dedicação é pro Jogando pra Plateia, né? Pra o nosso trabalho aqui, mas a gente tem outros projetos independentes. No caso particular, eu já fui empresário e eu sou investidor anjo de startups e coisas assim. Olha que legal, investidor anjo. Pois Estamos aqui mesa com talvez aquele marketplace vai sair, hein, pessoal? Dá um pause aí na gravação. Vamos discutir o assunto. E aí tem minha experiência na empresa. Meu perfil é mais técnico, né? Então eu trabalhei muito na parte de tecnologia e coisa assim. E eu sofri bastante o lado da questão da comunicação. Eu ficava indignado com a nossa incapacidade dentro da empresa de chegar e tocar nas pessoas com o produto, o serviço está sendo prestado. Como é que você chegava e tocava nas pessoas, dizia assim, olha, como meu produto é diferente, como é que eu estou fazendo uma diferença no mundo. E eu ficava sofrendo naquela situação. E quando eu saí da empresa, por alguma razão, eu fiquei pesquisando aquilo sem parar, assim, o que está acontecendo no mundo, o que está sendo feito, como é que a internet está caminhando. E eu fiquei empolgado de ficar trabalhando nessa direção até pela experiência de chegar e entrar nesse lado, de chegar e trabalhar esse lado de comunicação. Por exemplo, eu nunca apareci, né? Agora eu tô fazendo um podcast, é um troço bem doido, se pensar bem, né? E aí eu conversei com o Jimmy, olha minha visão de mundo, como é que tá caminhando a direção. Ele estava trabalhando com uma empresa de publicidade no passado e estava meio frustrado, que também via como é que é o processo de comunicação meio quadrado, meio sofrido. E a gente começou a discutir sobre essa visão, né? De como é que a coisa está caminhando na internet. Então a gente falou assim, cara, legal, uma experiência bacana pra gente aprender e experimentar. Então a gente foi caminhando
E acabou fixando no modelo mais podcast, assim, a gente tentou algumas estratégias de trabalho, mas o podcast a gente achou, assim, pô, nosso lugar mais agradável. E tá super em alta, né, o podcast, né, ele é muito real. A gente conseguiu, assim, Eu adoro. total, e a gente conseguiu, na verdade, antever essa onda, assim, né, eu tive agência de marketing, né, então fui teu colega de mercado, assim, por 10 anos eu tive agência, e sei exatamente, né, As dores. tudo que isso significa, Sim. né. Mas eu realmente estava num momento de frustração e eu decidi sair, né, não quero mais ter agência. E aí interrompi, fechei esse ciclo. E aí com o podcast, né, com Jogando Pra Plateia, a gente começou, antes disso, na verdade, a pensar um novo jeito de fazer comunicação. E a premissa, assim, eu acho que da nossa relação trabalhando juntos, foi como a gente transforma as pessoas em comunicadoras, né? Como a gente faz cada um que tem um celular no bolso se tornar um comunicador da sua própria vida. E aí a coisa foi crescendo, foi evoluindo, e a gente acabou indo para o mundo dos podcasts. E a gente começou em 2019, final de 2019, quando isso ainda não tinha explodido no Brasil, Sim, né? sim. O podcast explodiu muito na pandemia, né? Sim. O consumo das pessoas foi pro YouTube. Então o Flow tava começando naquela época, etc. Mais ou menos no momento em que a gente também tava iniciando. Mas é fantástico, assim, o que o podcast possibilita, né? Exato, e a gente tá vendo aqui o caso, né? Digamos, vocês não gostam muito de aparecer, e a gente tá fabricando uma oportunidade para o mundo ver vocês mais pessoalmente, né? E eu acho que é o legal que a gente tá fazendo, que é essa E vão ter transformação. cortes de vocês no Instagram, sendo postados no TikTok. Exatamente. E aí, mesmo que vocês não queiram, isso vai acontecer. Vocês vão entrar e vão se ver, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem sabe é uma oportunidade pra gente se lançar. Pois é. Pra gente aparecer. Exato. Mas acho que talvez tenha um lado legal aí, como eu não tenho uma natureza já tanto de comunicador, eu também não gosto de fazer tantas stories, coisa parecida, então eu não faço tantas stories. Mas eu gosto de fazer esse processo de comunicação através do podcast. Então eu acho legal a gente chegar e cada um experimentar da sua maneira mais sincera, mais natural, mas eu acho que não dá para recusar de se expor de alguma maneira. Eu acho que esse é o lado que a gente tenta passar para as pessoas, de chegar assim, tá, descobre a sua maneira de tocar o mundo e de mostrar, digamos, porque, tipo, é terrível você chegar e ter um talento e deixar ele enterrado, porque simplesmente você não mostrou pro mundo que ele existe. Certeza. E aí acontece isso que você falou, que na verdade até parece uma injustiça, né? Você imaginar assim, pô, tem um médico que tem uma carreira gigantesca, estudou a vida inteira, e esse cara não tem tantos pacientes, ou não é tão conhecido quanto um cara que saiu agora da faculdade e tá explodido nas redes sociais, né? Esse cara tá tendo muito mais resultado. É meio que parece injusto, né? Olhando por esse lado. Então, na verdade, o que a gente pode entender? A sociedade hoje funciona com consumo de informação e conteúdo. Sim. E essa é a regra do jogo. Total. Então, ou esse médico vai pra internet e começa a se comunicar, ou ele aceita que O status dele, o né? status dele, que a coisa funciona assim. Então, é uma vaca que foi pro brejo, sabe? Já não tem o que fazer, né? Exato. Não tem o que fazer. Então, talvez mude, eu acredito que tá mudando, né? Tem umas tendências. A transição é rápida, né? Exato. Agora, nesse momento. Só uma ou duas assim. gerações só. Exatamente. Então, o meu neto vai se livrar dessa questão de fazer story e tal, mas ele vai estar no metaverso, então vai ser muito pior. Nossa, meu Deus. Mas tem tendências atuais que eu gosto bastante, assim, que é o slow content, por exemplo, né? Que é uma tendência de produção de conteúdo que é muito mais espaçada, só que é um conteúdo muito mais pensado. É legal, só que é difícil vencer o jogo do algoritmo, né? Porque sim. a máquina quer Vai ficando volume. pra trás, né? Exato. Vai ficando pra trás. Exatamente. E a máquina quer volume. É louco, assim. Às vezes dá vontade de chorar, por isso que eu não penso muito sobre isso. Por isso que a gente vira escravo, né? Exato, exatamente. Essa a rodinha do escravidão, hamster, né? exato. É a rodinha do hamster. Muito legal, né, Ferrari? Baita papo. Legal. Falando sobre consumo consciente e produção de conteúdo inconsciente. Obrigado pela Obrigada presença a de vocês. vocês. A gente pelo convite. adorou, gente. Foi bom? Dá Foi pra legal? vir mais vezes? Claro. Dá pra Convida a vir. gente mais vezes. A gente gostou de conversar com vocês. Que legal, que legal. Abriu um pouco nossa cabeça também, Ótimo, né? foi É muito ótimo. bom, é muito bom. É muito bom, né? Legal. Na realidade, eu acho que o legal do podcast é você conhecer as pessoas, conhecer a visão de mundo das outras pessoas, é chegar e ter essa oportunidade de chegar e fazer essa troca. Eu acho muito... Não, e essa troca natural, né? É o que eu disse, assim, Florianópolis ainda é uma incógnita pra gente, né? O público daqui e tudo mais. Então, é difícil a gente sentar e conversar e trocar com as Sim. pessoas. Um Isso, celular em né? silencioso. Não, esse celular, gente, Exato, maravilhoso, muito bom. muito Foi uma bom. hora de atenção plena. Pois é. Mindfulness. Uma meditação Exato. ativa. Exatamente. E agora a gente só precisa finalizar
dizendo que o evento, então, ele é itinerante, né? Ah, legal. E a gente fez o primeiro aqui, então esse foi o piloto. Então a gente colocou toda a nossa energia para a construção desse piloto. E agora a gente caminha para São Paulo, Rio de Janeiro, BH, outras cidades do Brasil e volta para Florianópolis no final do ano que vem. No final do ano que vem, né? Sim. É legal porque vai conectando pessoas desse mesmo mercado em outros lugares. E a gente vai e caminhando levar com as as marcas, né? Levar as marcas daqui que têm interesse em ir para São Paulo e abrir mercado em São Paulo e conectar com outras marcas de São Paulo. E Deixa eu fazer uma pergunta, porque é uma coisa que eu gosto de tentar entender a respeito do evento. Maquel, o valor do evento é o evento antes do evento ou depois do evento? O que é o dos 3 elementos mais forte ou se todos eles são relevantes? Porque, na realidade, as pessoas se engajam antes do evento. Começa a entrar na narrativa das pessoas antes do evento. Pela ótica da dopamina, é a expectativa do evento acontecer. Muito Será boa que- essa pergunta. Maravilhosa essa pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque, na realidade, dá uma energia desgraçada você chegar antes de chegar ao evento. Aí, termina o evento, parece que... É igual casamento, né? Acabou a dopamina. Acabou o casamento. Você faz acabou- uma festona de casamento, de repente você fala, nem vi passar, né? Exato. Toda aquela energia foi ali em algumas horas. O evento, assim, essa é uma pergunta muito boa, Muito tá? boa. Muito boa. A conexão dele no primeiro momento é aquela coisa hard, que você trabalha muito e você aprende muito. Então, assim, isso é um aprendizado que agora para os próximos, o que a gente fez para os próximos a gente já vai estar melhor e assim a gente vai evoluindo. Durante o evento é muita conexão, é aquele momento de você se conectar, fazer as marcas se conectarem, as pessoas se conectarem. É uma baita energia. É uma baita assim, energia, sabe? é. Em todos os sentidos, assim, sabe? De aprendizagem, de tudo. De tudo, de se conectar. Então, assim, você tá meio dopado mesmo, assim, né? Porque tá acontecendo. Você não vê passar. Sim. Você não vê passar, assim. E pós-evento é um momento crítico. Porque vem todos os feedbacks positivos e negativos. É a Graças a ressaca. Deus a gente É teve a um ressaca. monte. É a ressaca. Então, assim, é igual você vai na festa do casamento, tava tudo maravilhoso, mas o canapé na entrada não tava legal. A E o meu galera bem casado, vai que eu nem reclamar. peguei. Exato. A galera vai reclamar do canapé De pra alguma você coisa. e vai reclamar feio do canapé. E às vezes o canapé, a gente não quer a gente queria que servisse o canapé, né? No começo. Mas a não música serviu. tava maravilhosa, É, o casamento tava é. super animado, né? Mas também, quem se joga no fogo é vidraça, né? Total, Então, total. A gente super total. calejada, né? Ainda É, mais a gente. então- Não, né, e são além da boas, vida, as críticas são maravilhosas, né? A gente Claro. tá aqui pra aprender também e sempre Exato. melhorar, né? Sim. Então eu acho que é muito bem-vindo. No final das É. contas, então, na realidade, as 3 fases São bem São importantes. bem são importantes e cada uma delas tem um valor sendo gerado, né? É. São bem E é importantes. difícil você, digamos, não, o que conta é o evento, não pode ser só evento. Tipo, o evento é só, tipo, a cerimônia, talvez, assim. É. Eu lembro que a gente fechou, né, assim, a organização do evento, assim, uma semana antes, assim, né, e eu, ai, que alívio. Mas não, né, assim, agora eu tenho a expectativa do evento, né. Sim. assim, Será que as pessoas vão? Será que vai ser bom? Exato. Será que vai ser legal? Né? Será que as pessoas Eu vão gostar? Eu fico pensando que às vezes, na realidade, você chega e monta uma máquina, digamos assim, que ela vai rodar no início do evento. E aí tu não tem mais controle. Tu acompanha ela. O evento vai acontecer independente do. Você já fez o Dá negócio. pra não- fazer não tem pouca coisa nada. depois que o evento É. começou. e aí você confia, né, você fala, vamos. Segura na mão. E o mais vai. importante, assim, que foi uma coisa que a gente construiu muito bem aqui, foi o time que a gente montou, sabe? A gente montou um time, assim, maravilhoso, assim. Então, a entrega foi muito boa aqui. A gente estava Sabe? muito bem respaldada, É, né? Então, assim, e todo mundo acreditou muito. Então, Né? legal. Então, A gente foi foi muito, muito- legal porque tava forte, assim, as pessoas estavam acreditando que estavam com a gente. Então, isso também dá uma segurança, né? Tamo junto. E todo Sim. mundo agora quer continuar, sabe? É uma coisa, assim, que foi unânime, assim. Vão ter E pessoas agora que vocês- conseguiu, subiu pelo país. E agora tem 4 Eu falei eventos, que é tipo um 3, Circo 4 du eventos. Soleil, Para sabe? ano que vem. Você carrega todo mundo junto. Vamos passar pela A minha experiência ideia 4 seria essa. Mas Nossa. Agora tem 4 estamos eventos já se trabalhando. organizando para o ano que vem para fazer acontecer É. essas experiências de novo, Mas eu essas vou- montanhas russas. Eu vou dizer que o primeiro é o mais difícil. Os outros também vão ter vários desafios, mas assim, o modelo a gente já entendeu como que vai fazer. Eu acho que assim, tem um modelo, né? Mas como a gente vai fazer em várias cidades diferentes, cada cidade tem a sua particularidade e seus desafios. Né? Então, acredito que São Paulo seja diferente do Rio, que seja diferente de BH, que seja diferente de Florianópolis. Então, vai ser sempre um desafio, acho que vai ter sempre essa adrenalina, assim, né? legal. E Show de assim, bola. e a gente E um também, aprendizado. e a gente né? também tem sempre aquele Claro. negócio, né? Tem que botar sempre aquele tempero extra em cada um dos eventos novos, né? Tipo assim, o que eu vou botar Inovar. de... de o que eu inovação, vou fazer aqui, é um né? negócio Quem que a gente vai trazer pra falar, o que a gente vai fazer. que não pode né? ser maçante, tem que ser sempre uma pode. coisa desafiadora. É isso E aí. pensar como consumidor também, né? Eu iria nesse evento pra quê?
né? O que eu quero ver lá? O que eu quero encontrar lá? Né? Legal. É Muito isso legal. aí. Quais são as redes sociais? Eu quero fazer um de vocês? evento, Jimmy. Vamos fazer. A gente já vem pensando. Querem entrar pro É que eu- time? exato. Vambora. A gente vai querer 20% por. Faz um Shark Tank. A gente podia fazer uma sessão de vocês lá dentro do evento. Pois é, quem sabe, vamos Todo fazer. mundo que sai dos talks param Sim. pra A falar gente um fez- pouquinho com vocês. A gente fez um o Prêmio pouquinho Líderes, assim. A gente fez. Foi legal. É desafiador, tá? Fazer podcast dentro de evento. eu imagino. Porque o evento ele tem um propósito, o podcast tem outro e tem um momento em que eles se encontram. Mas é difícil, porque as pessoas estão querendo fazer networking, estão querendo viver o evento e talvez não ficar numa mesa sentada falando. Mas funcionou muito bem e é um modelo que é legal, né? É legal de fazer. Então É vamos isso aí. falar. Quem Vamos sabe? fazer. esse é o nosso Vamos próximo fazer, ponto. vamos fazer, claro, com Né? certeza. Vamos fazer, no de BH Tá. a gente já vai pra lá. Legal. Tem os eventos. Como é que a loja tá funcionando, obviamente? A loja Plataforma. online. Como é que o pessoal acha a loja? Então, soulbill.com.br e a gente agora está nessa fase de implementar novas marcas dentro da loja, porque o evento era para isso também, para ganhar massa na plataforma. Então a gente tem uma meta, expectativa aí até final de dezembro, a gente está com mais 30 marcas dentro da plataforma. Caramba, que legal. E essas 30 marcas, elas têm toda uma curadoria e aí tem todo aquele entendimento de a marca querer entrar, a gente aceitar, tem vários assim pontos. Vocês tinham falado que estão produzindo conteúdos, tem uma parceira trabalhando produção de conteúdos, é no mesmo site? Não, aí é o Ela, é o portal Ela que faz, que é uma plataforma para mulheres e elas são nossas parceiras, então assim, elas desenvolvem um conteúdo lá, é como se fosse, é uma assinatura que você vai lá, faz uma Independente da assinatura Soulbill. independente. E todo esse conteúdo, eles também disponibilizam pra gente, né? Eles são nossos parceiros nesse momento. Que legal. E É. quais são as redes sociais de vocês, do Soulbill? Da Soulbill, eu.soulbill. O meu é K Dutra, K com A só. com A. com Legal, um vai estar na só. descrição o link. Meu Bel Machado. Bel Machado. Então as pessoas podem ir lá e pedir pra vocês fazerem stories diários. Primeiro tem que pedir pra ser meu amigo. Tem que solicitar. Não vai me ver comendo fandango tão fácil assim. É isso aí. Muito legal. Obrigado pela vinda de vocês. Muito legal. Foi muito bom o gente. papo, muito bom conhecer mais o Soulbill, né? Sucesso Legal. pro projeto. E que a contribuição de vocês, né, para tornar as pessoas mais conscientes se intensifique Mais cada vez saudáveis, mais, tudo, né? né? Exato. É, Acho que é exato. importante esse lado também. Com certeza, fundamental. Obrigado. Obrigada pelo Sabrina. convite. Legal, gente. É isso aí. Obrigadão. Muito obrigado, então, a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. A gente tá muito contente de terminar mais esse papo alto astral aqui, né, Ferrari? Pro nosso catálogo do streaming do Jogando Pra Plateia. É isso aí, tem muito episódio bacana pra falar, né? A gente falou sobre tanta coisa, né? Sobre comida, sobre médicos, sobre cirurgias. Pô, é engraçado, eu fico pensando assim, a quantidade de informação que a gente tem trocado de ideias com esse pessoal todo, né? Exatamente. A gente adora receber feedbacks, então comente aqui neste episódio o que você achou, se você gostou, que a gente tá sempre de olho aí pra interagir com vocês. Será que a gente tem que trazer mais músicos também? Talvez músicos de Floripa conversam, né? É? A gente tentou fazer esse canal, foi bem legal também. Então é isso aí, pessoal. A gente também produz alguns Reels lá pro Instagram, pro TikTok. O pessoal pode seguir a gente nessas redes sociais. Então os cortes aqui dos papos vão estar lá no TikTok, acompanhados de músicas de dancinhas trend. Não, mentira. Quero agradecer então aos nossos apoiadores aqui, ao Lead Santa Catarina, né? A gente tá fazendo esse papo aqui na Sala Lead, um ambiente muito legal. E também ao Davi Paz e Lima, da Paz e Lima Comunicação, nossa assessoria de imprensa oficial aqui no Jogando Pra Plateia. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio. Jogando pra plateia. Gente. Falou, gente. Obrigado, aí. até mais. Tchau. Valeu. Como menos plástico. Mas pra comer o plástico, eu não entendi. Tu falou que como se fossem humanos, então... Maravilhoso.